de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Continue lendo bastante e estudando. A leitura é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Então, eu sou a professora Andresa, estou aqui mais uma vez, para nós termos mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje, o tema da nossa aula é um tema que a professora gosta muito. Será que vocês já meio que descobrem? Isso mesmo, o tema da nossa aula é os patrimônios históricos e culturais de Ponta Grossa. Então, a professora já trabalhou um pouco com vocês, ainda quando era aquele formato antigo do programa, alguns patrimônios. Hoje nós vamos ver de uma forma mais geral. Não todos, porque tem vários patrimônios, mas conhecer um patrimônio material, o imaterial e os naturais aqui da nossa cidade, certo? Então, por isso é um tema que a professora gosta, como ela já falou. O nosso objetivo é identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região. Então, hoje nós vamos conhecer mais alguns patrimônios, E eu espero que vocês gostem bastante da nossa aula, porque a professora sempre fala, para que eu possa valorizar a história da minha cidade, eu tenho que o quê? Conhecer. Então, hoje nós vamos conhecer alguns patrimônios. Então, peguem lá o caderninho de vocês e registrem o dia. Então, hoje é dia 27 de agosto de 2020. Professora Andresa,
aula Patrimônios Históricos e Culturais de Ponta Grossa. Então registrem aí no caderno, porque vocês já fica para a professora da turma de vocês quando forem corrigir os cadernos. E hoje nós vamos fazer mais um registro aí no caderninho de vocês, certo? Então vamos lá. A professora fala tanto sobre patrimônio, mas o que é um patrimônio? Vamos ver se vocês lembram? Patrimônio é tudo aquilo que pertence a um lugar que seja considerado valioso para um povo, uma sociedade e uma região. Geralmente, patrimônio tem um valor histórico para a região que ele está. Então, ele é valioso para a população. Ele está naquele lugar, seja um patrimônio material que ele foi construído por alguma razão, porque ele tem, por algum feito, por algum ponto ele está ali, porque ele está contando a história daquela região. Então, isso é um patrimônio. E, claro, a professora trouxe, né, um dos patrimônios, como eu já sempre falo, o meu preferido, que é a Mansão Vila Hilda, né, porque eu já trabalhei a Mansão Vila Hilda, né, se quiserem, podem voltar a assistir essa aula da Mansão Vila Hilda, que ela é muito linda. Vale a pena vocês fazerem essa visitação quando essa pandemia passar e vocês estiverem podendo sair de casa, né? Irem lá e visitar esse patrimônio histórico da nossa cidade, porque a Mansão Vila Hilda, além dela proporcionar vocês irem e vivenciar um pouquinho do passado, entrando nos cômodos, vendo a pintura, ela é muito importante tanto para a parte econômica, cultural e histórica da nossa cidade. Então, por isso que a professora trouxe ela aqui. Então, vamos lembrar lá. O que é um patrimônio material? É o conjunto de edifícios, obras de artes, documentos, monumentos, fotos e outros objetos pertencentes a um lugar. A professora costuma dizer assim, que patrimônio material é aquele que foi construído pelo homem, que eu posso pegar, mas não é tudo que é construído pelo homem, é aquele que tem um valor histórico. Então, o patrimônio material, geralmente eu posso pegar ele, né? Aqui a professora trouxe a Casa da Memória, a Igreja Catedral de Santana e a Mansão Vila Hilda, patrimônios materiais. Patrimônio imaterial é aquele que se relaciona com a maneira como os diferentes grupos sociais se expressam, por meio de suas festas, saberes, fazeres, ofícios, celebrações, ritos e lendas. Aqui, o imaterial, aquele patrimônio cultural, é o jeito do povo também de ser. Nós, pontagrossenses, todo mundo diz que nós temos um jeito pontagrossense de ser. E isso é um patrimônio imaterial nosso, o nosso jeito de falar, né? A história oral é um patrimônio imaterial, né? Então, aqui a professora trouxe a capoeira, né? Nós temos muitas aulas de capoeira na nossa cidade, ela é muito presente. A festa do Divino e a tradicional festa Missa em Festa, né? Que acontece todo ano. Acho que esse ano, infelizmente, não vai ter, né? Patrimônio natural. Então, são paisagens pouco transformadas e preservadas pelo homem, fazendo parte da memória humana, integrante da história das sociedades. Então, para ser um patrimônio natural, o homem não pode ter mexido, vamos dizer assim, ter trabalhado muito naquele ambiente. Ele tem que ser um ambiente, como diz mesmo, ele tem que ser o máximo possível natural e uma área de preservação. Então, a professora, um patrimônio natural que a professora trabalhou com vocês, foi o Parque Estadual de Vila Velha. É um patrimônio natural da nossa cidade. Aqui eu tenho o Buraco do Padre, que eu também já trabalhei um pouquinho com vocês, a Cachoeira da Mariquinha e o Capão da Onça. Todos eles têm água. Não exatamente para ser um patrimônio natural precisa ter água. Aqui a professora trouxe exemplos porque eles são muito bonitos e na nossa região nós temos muitos patrimônios naturais com águas, né, que deixam o lugar mais gostoso e convidativo. Agora eu quero convidar vocês para um jogo das coordenadas. Então aqui tem vários patrimônios que hoje nós vamos estar conhecendo.
Para esse jogo das coordenadas, eu pedi ajuda para os meus alunos lá do 3º ano, lá da Escola Ruth, o 3º ano C. Pedi ajuda para alguns, porque infelizmente não daria para a turma inteira estar aqui junto com a professora. Mas não fiquem tristes, não vai faltar ainda oportunidades para vocês estarem aparecendo. Então, vamos lá jogar? Eles vão falar lá uma letra e um número. E eu vou lá no meu cartaz e vou ver qual patrimônio que se refere. Vamos lá? Então, o primeiro a pedir vai ser o João Pedro. Tudo bem? Eu tava com saudade. Então, eu escolho o número 1B. Tchau. Tchau, João. Então, 1B. Então, o João pediu lá o número 1B. 1B é o Centro de Cultura. Vamos ver o que nos guarda aqui esse papelzinho sobre o Centro de Cultura? Enquanto a professora vai falando, vamos ver a imagem do Centro de Cultura? Olha lá que legal. Então, o Centro de Cultura, primeiramente, era uma residência, era uma moradia, que foi construído por volta de 1907. Abrigou o ginásio Regente Feijó, passando depois a funcionar o Instituto de Educação César Prieto Martinez. Posteriormente, a prefeitura solicitou o local, que passou a servir como espaço de cultura. Então, pessoal, aqui no centro, quando eu falo ali era o Regente Feijó, antes do Regente Feijó ter sido construído lá próximo à Igreja do Rosário, era ali no Centro de Cultura que ele funcionava, era um colégio de meninas. E eu acho, na aula passada, a professora comentou na forma de narrar e registrar a história. A minha mãe conheceu o meu pai indo estudar no Centro de Cultura, ali onde era o Regente Feijó. Então, cada vez que eles passam por aquele local, né, eles lembram da história deles. Então, eles narram para mim ali a história deles, né, lembrando da nossa aula passada. Então, ali, aqui a professora ao lado tem uma exposição de artes, porque tem de quadros, né? Então tem quadros, esculturas, fazem exposições ali nos salões que tem ali no Centro de Cultura. E embaixo nós temos um auditório que ele é muito usado para cursos, palestras, premiações de vocês, geralmente acontece no Centro de Cultura, né? Então, ele é um patrimônio material da nossa cidade. Vamos para frente? Então, vamos agora com a Gabriela. Oi, eu sou a Gabriela Vitória, eu estudo na Escola Ruth Osman Ribas. Estou no 3º ano e minha professora é a professora Andressa. Estou com muitas saudades dela. E eu escolho o número 2, letra A. Beijinho, professora. Beijinhos, né, Gabriela? Que bonitinho. Então, 2A. Cine, teatro, ópera. Vamos ver lá? O que nós temos aqui? Então, vamos ver a imagem do Cine, Teatro, Ópera. Aqui, antes da professora ler, eu quero que vocês comparem uma imagem do passado, né, como era o Cine, Teatro, Ópera, e uma imagem agora dele atualmente, né? Então, fazendo aquela linha do tempo, do passado com o presente, né? Patrimônio preservado. Que bom, né? Então, construído em 1947, marca o início da modernidade da cidade. Foi construído com 6 pavimentos, então não existia nessa época prédios na nossa cidade. Então, ele foi o primeiro construído com 6 pavimentos, olha que chique. O térreo era destinado para um cine-teatro e o restante para residências. Foi o primeiro prédio a ter elevador. E só em 1950 o Cine Ópera foi inaugurado como mais um cinema da nossa cidade. Então ali o Cine Ópera, pessoal, ele foi por muito tempo um grande cinema, um cinema muito frequentado da nossa cidade. Hoje ele não funciona mais como cinema, né? E ali ele tem apresentações artísticas, a Festisme acontece ali, então as escolas se apresentam com danças, músicas, orquestras vão nesse lugar se apresentar. Tem ainda a sala de projeção do cinema, então se eles quiserem fazer assim, passar algum filme, eles podem, né? Tem esse que é o auditório principal e tem mais um que fica no subtérreo, que também
também é usado. Então é um lugar grande, um lugar gostoso, um lugar bem bonito e bem conservado. E está, se eu não me engano, sendo reestruturado de novo, né? Ele está sendo reformado mais uma vez, certo? Então vamos agora para o outro. Agora vem o Leonardo. Oi, professora. Eu quero o número 1 e a letra C. Tchau. Oi, Leonardo. 1, letra C. Lendas e Histórias de Ponta Grossa. Olha que legal, no mês do folclore, né? Lendas e Histórias de Ponta Grossa. Então a professora trouxe a imagem aqui. Por que da catedral? Lá, quando a professora já contaram, né, a história das pombinhas para vocês, a história da formação do povoado, ali Vila Velha, eu sei que vocês tiveram ainda recentemente a lenda de Vila Velha e do Buraco do Padre, que a professora contou um pouquinho para vocês quando trabalhou os tropeiros. E aqui eu trouxe outras lendas que fazem parte desse patrimônio imaterial da nossa cidade. Então, lenda das pombinhas, história do Buraco do Padre, lenda do pote de ouro enterrado no balneário Rio São Jorge, lenda de Vila Velha, história da Capela Santa Bárbara e, claro, a lenda da Mansão Vila Hilda, né, que a professora também já trabalhou com vocês, que foi a lenda lá da lista telefônica, da foto, estão lembrados? Beleza, então vamos para frente. A Ingrid agora, vamos ver o que a Ingrid vai nos pedir. Oi, eu sou a Ingrid, eu estudo na escola Ruth Rosno, com a professora Andresa. Professora Andresa, eu estou com muita saudade. Eu quero a número U e a letra A. Beijos. Beijos, Ingrid, também estou com bastante saudade de vocês. Então, número 1, letra A. Olho d'Água São João de Maria. Ui, papelzinho no cacete. Nossa, saiu. Então vamos ver esse lugar tão místico que nós temos na nossa cidade, né? Então o Olho d'Água São João de Maria, ele fica ali próximo à Escola Minervina, ali em Uvaranas, né, na Vila Ana Rita. Então ele é um lugar muito místico, ali onde as pessoas, na primeira imagem, levam santos como forma de agradecimento. Aqui na segunda imagem nós temos aqui a bica d'água. Essa bica d'água, quando eu era criança, a gente até podia consumir essa água aqui, né? Eles diziam que era uma água, né, que, vamos dizer assim, milagrosas, ou assim, que tinha um certo poder de cura, né, um poder curativo, e a gente até podia consumir. Hoje não pode mais, essa água está poluída por causa dos esgotos, do lixo em torno dela. Então ela está poluída, ela não pode ser mais consumida, pessoal. Vocês podem ir no lugar para uma visitação, mas não consumirá a água, né? Então muitas pessoas acendem vela, fazem batizados nesse lugar. Então vamos saber um pouquinho sobre esse lugar. O monge João Maria faz parte do imaginário de várias regiões do Paraná. Era um homem que peregrinava. O que é isso? Ele andava de uma região para outra. Ele não tinha um lugar fixo. Então ele andava por todo o Paraná e Santa Catarina. Então, pelo interior paranaense. Morava junto à natureza. Realizava pregações e milagres. Em Ponta Grossa, apareceu no bairro de Uvaranas, local conhecido até hoje como Olho d'Água São João de Maria. E também tem uma lenda que fala que quando São João de Maria estava aqui na nossa região, ele estava almoçando, ele ficava assim numa barraca, ele armava, né, o acampamento, e era nessa região que ele gostava de acampar. E ele estava almoçando e algumas crianças começaram a jogar pedra nele, começaram a tirar sarro dele. E quando ele questionou as mães brigaram com ele e não com as crianças. E isso deixou ele muito brabo. E dizem que ele jogou uma praga, vamos dizer assim, em Ponta Grossa, né? Ele chamou terra de povo ruim. Vai haver um dia que as casas vão estar tão grandes e vai haver um vendaval que não vai sobrar nada no local.
foi o que ele pregou. E dizem a lenda que houve uma chuva muito forte com vendavais, granizo, que acabou devastando a cidade, menos o lugar aonde ele estava. A barraca lá, o acampamento dele ficou intacto e tudo em volta ficou destruído. Então essa é a lenda, né, que muitas contam sobre o olho d'água São João de Maria, certo, pessoal? Vamos para frente? Vamos ver agora quem? A Tayla. Vamos lá, Tayla. Oi, eu sou a Tayla, eu estudo na Escola Ruth, eu sou do 3º ano da professora Andressa e eu vou escolher o número 3, letra C. Beijo, professora, estou com muita saudade. Beijos! Então, número 3, vamos lá, letra C. Cachoeira da Mariquinha, oba, um patrimônio natural. Vamos lá, vamos ver as imagens, né? Olha que lugar gostoso, né? Que legal, lá todo mundo se divertindo. Então é uma unidade de conservação no percurso de acesso. A trilha é ladeada por formações de arenitos, as mesmas formações que nós temos lá em Vila Velha. Claro, não tem não são esculpidas esses arenitos como é em Vila Velha, mas é a mesma formação. E capões de matas nativa. Aos pés de sua cascata de 30 metros de altura, forma-se um balneário de rara beleza, que proporciona um contato harmonioso com a natureza. E esse local fica lá em Taiacoca, lá em Cerrado Grande. Um abraço aí para esse pessoal de lá, né, que às vezes a gente acaba não comentando muito deles, né? Então um abração para eles lá. Então, ela recebe esse nome de Cachoeira da Mariquinha devido a uma de suas donas, que todo mundo conhecia ela como Mariquinha, que era a dona dessa região. Então, por isso o nome Cachoeira da Mariquinha, né? Mas é um lugar que vale a pena a visitação. Tem lugar para vocês fazerem acampamento, fazerem piquenique. Um lugar muito bonito da nossa cidade. Continuando, a Heloísa. Oi, eu sou a Heloísa, eu estudo na Escola Ruth Rosman Ribas. Eu quero o número 3 e a letra A. Tchau, tô com saudade, professora. Tchau, professora. Tchau, Elo. Então, número 3, a letra A, Festa do Divino. Agora nós vamos aqui trabalhar um patrimônio material pela casa e um patrimônio imaterial também, pela festa e pela lenda que tem sobre a Casa do Divino lá. Então vamos conhecer um pouquinho? Olhem lá, pessoal. Então vocês podem ver que predomina o vermelho. O divino, para quem é católico, representado pelo Espírito Santo, que é a pombinha branca ali no meio. Então, ali na primeira imagem nós temos a procissão, é uma procissão católica, é a igreja católica, tem os padres, os bispos que acompanham. Embaixo, a Casa do Divino, que é um lugar, é um patrimônio material, que ela é aberta à visitação. Muitas pessoas também batizam suas crianças ali, tem ali uma pessoa que conta toda a história do lugar, tem imagens, um lugar bem legal de se conhecer. E ali a festa, que fazem barraquinhas, então uma festa muito conhecida na nossa região. Então vamos ver o que o papelzinho aqui nos conta. As atividades e a devoção em homenagem ao Divino Espírito Santo em Ponta Grossa tiveram início em 1882. Foi quando Dona Maria Júlia Cesarino Xavier encontrou às margens do rio Carambeí uma imagem do Divino num pedaço de madeira e conseguiu sua cura. Como assim conseguiu sua cura, pessoal? Os familiares lá, que são, porque a Casa do Divino ainda está é a 5ª geração, se eu não estou enganada, que cuida dessa casa. Eles contam, é uma história que ela é registrada, né? Eles contam que a Dona Maria tinha problemas mentais, ela saía e ela acabava esquecendo quem ela era e ela saía andando. E diz que ela ficou meses desaparecida, eles até achavam que ela estava morta.
E foi então que ela andando, ela chegou no rio, esse rio que eles chamam, ela fala aqui que é o rio Carambeí, e quando ela olhou na margem do rio, tinha uma imagem de madeira com o divino, né, que seria a pomba branca nela. A partir do momento que ela pegou essa imagem, conta que ela ficou curada e conseguiu voltar para a sua casa aqui em Ponta Grossa. E a partir daí eles começaram então a casa para a devoção do divino, as festas. Então a família continua a manter graças pela cura dela. Então a festa em honra do Divino Espírito Santo é comemorada 50 dias após a Páscoa. Então, portanto, não tem uma data fixa para acontecer. E conta com novenas, orações, visitas nas casas e procissão das bandeiras. A procissão da bandeira, ela é muito bonita de se ver, que é essa primeira aqui. Então, como sempre eles usam o tom vermelho para representar o divino, então eles saem com várias bandeiras nas ruas e então é uma procissão muito bonita de se ver, de se olhar pelas cores que tem ali, né? Então, vale a pena também. A Casa do Divino, ela fica aqui bem no centro da cidade, não é difícil de vocês encontrarem. Quem quiser conhecer, não está aberta a visitação devido à pandemia, mas entra lá no site da prefeitura que tem bem certinho o endereço onde que fica a Casa do Divino. Vamos lá, agora o Samuel que vai nos ajudar. Ô, professora Andressa, tudo bem? Eu quero o número 3, letra B. Tchau, beijo. Então vamos lá, beijos. 3B. 3B. Praça Barão do Rio Branco. Também gosto de trabalhar com praça, né? Estou devendo para vocês aí umas aulas sobre as praças, né? Então vamos lá. Então vamos lá conhecer a Praça Barão do Rio Branco. Quando eu trabalhei a Praça Marechal Floriano Peixoto, eu vi como o povo pontagrossense tem um carinho muito grande pela Praça Barão do Rio Branco. A maioria queria que eu falasse sobre a Praça Barão do Rio Branco. Então a praça, primeiro vamos assim só tirar uma dúvida, quem foi o Barão do Rio Branco? Todo mundo acha que o Barão do Rio Branco ele era pontagrossense e ele não era, pessoal. Ele era carioca, ele era nascido no Rio de Janeiro e ele era assim um político. Ele era um diplomata, historiador, advogado e ele era um homem muito assim empenhado nas causas humanas. Então ele era uma pessoa muito famosa nessa época que nós estamos vivendo do Barão do Rio Branco, é a época do Império, né, de Dom Pedro II sendo o imperador, sendo ele que deu o título de Barão do Rio Branco em 1888. Que ele foi considerado Barão do Rio Branco. Então, ele não é pontagrossense, só para esclarecer vocês. Aqui a professora trouxe 3 imagens. Essa é a praça, vamos dizer assim, que mais sofreu modificações aqui da nossa cidade durante os anos. Então, a gente tem uma trajetória dela através das fotos. A primeira foto ali é bem no início, aonde muitas vezes o colégio ali, o Regente Feijó, usavam-se para fazer ali as ginásticas, as moças vinham ali fazer as suas educação físicas, então era muito usado ali. Na segunda é algumas festividades que eu creio que está acontecendo ali, pela a quantidade de pessoas que tem ali. Tem ali, já dá para nós vermos a concha acústica que tem até hoje, né? Então, e a última é a atual. Aqui, se vocês prestarem atenção, nós temos esse monumento, que é o monumento do ponto azul, porque a maioria das pessoas conhecem a Praça Barão do Rio Branco como a Praça do Ponto Azul, devido aos pontos de ônibus que tinham em volta da praça e eles serem pintados de azuis. Né? Então, por isso que todo mundo conhece como o Ponto Azul e por isso tem esse memorial ali. Então, vamos ler aqui. Localiza-se no centro de Ponta Grossa, já recebeu o nome de Largo do Rosário, Praça do Chafariz e o nome atual Praça Barão do Rio Branco, mas muito conhecida como Ponto Azul, pois era lugar de embarque e desembarque de passageiros. Possui hoje um memorial ao Ponto Azul, um painel com imagens do local de 1959, a concha acústica, fonte e parque infantil.
Então ali, a Praça Barão do Rio Branco, né? Só para vocês terem uma ideia, ela foi muitos anos usada como um terminal de ônibus da nossa cidade. Eu, quando estudava, eu descia e pegava o ônibus ali. Eu acho que a maioria se perguntaram para os pais de vocês também, para vocês verem como Ponta Grossa evoluiu em questão de meio de transporte. Todos os ônibus da nossa região eram ali que era o ponto de parada deles. Hoje, quantos terminais nós temos? Temos o Terminal Central, temos da Nova Rússia, o Varanas, oficinas, né? E ainda se tornam pequenos para o tanto de ônibus de tantos bairros que nós temos agora na nossa cidade. Então aí a gente consegue ver como a Ponta Grossa cresceu, a evolução da nossa cidade através dos pontos de ônibus, né? Certo, pessoal? Então, vamos agora o Matheus. Vamos lá, Matheus. Oi, professora Andresa, estou com muitas saudades. Eu sou Matheus Henrique do 3º C. Eu escolho o número 2C. Então tá joia, Matheus, também estou com muitas saudades. Então vamos lá. 2C. Prédio do antigo fórum. Então vamos ver essa imagem aqui. Antes de eu ler, eu quero mostrar para vocês. Lembram quando eu falo que a Mansão Vila Hilda é o meu predileto? É minha predileta, meu patrimônio que eu mais gosto? Ou em segundo lugar, nós vamos ter o prédio do Antigo Fórum, porque ele é muito bonito. O prédio do Antigo Fórum, pessoal, ele foi por muito tempo, como ele fala, era o fórum da cidade, onde eram feitos os julgamentos, onde os advogados, os juízes ficavam. Tem uma sala nesse local, onde representa uma sala de júri, com bancos, tudo como era antigamente. E ele foi por muito tempo o nosso museu. Ele é, na verdade, para ser o nosso museu, só que ele está fechado para restauração. E o que chama muito a atenção, se vocês olharem aqui na imagem, é essa escadaria. Ela é muito linda, ela também é aquele patrimônio que quando você entra, vai te remeter ao passado. Você vai sentir como se você estivesse no passado. Então era assim, imagine, quando aqui era um museu, tinha várias coisas da nossa cidade num lugar muito gostoso, muito antigo, então era uma delícia de fazer essa visitação. E olha em cima ali o forro, ele é todo trabalhado, tem esses vitrais, o chão é um lugar muito lindo, né? Que infelizmente faz tempo que está fechado para reforma, mas vamos lá. Então foi inaugurado em 1928 para ser sede do Fórum da Comarca de Ponta Grossa. O fórum funcionou neste local até 1983, quando passou a ser sede do Museu Campos Gerais, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em 2005, o mesmo foi fechado para restauração. Então ele está fechado desde 2005 para as visitações, né? Mas vamos torcer que logo ele vai abrir, né? E o museu hoje, eles ficam ali no prédio do antigo Banco Banestado, uma quadra para baixo onde fica o fórum, ali que fica agora o museu, né? Provisoriamente, vamos dizer assim, né? Até ficar tudo pronto lá e ele voltar para o seu lugar, que é no antigo fórum. Daí foi construído outro fórum, né? Que é o fórum mais moderno, que fica ali na região de oficinas, que é onde hoje é feito os julgamentos, onde que ficam os advogados, certo? Então, vamos continuar. Quem vem agora? Aline. Oi, professora, tudo bem? Estou com muita saudade das nossas aulas, que a gente aprende. Eu sou do número 2 da letra B. Que beijo gostoso! 2 da letra B. Quênio e Cachoeira do São Jorge. Uns papelzinhos que é difícil de tirar. Então, vamos ver a imagem, né? Para vocês conhecerem. Quem não conhece,
A Cachoeira do São Jorge é um lugar muito conhecido aqui na região, né? Muitas pessoas vêm por não ser tão distante da cidade, né? Do centro da cidade, então a maioria das pessoas conhece o cânion e a Cachoeira do São Jorge. Considerada uma unidade de conservação municipal, possui grande beleza, com diversas quedas d'água que se deslizam pelas rochas formando-se cachoeiras. E, em um determinado ponto, localiza-se a cachoeira principal, com cerca de 30 metros de altura. Então, o Rio São Jorge ele tem uma curiosidade, porque ali ele é todo lajeado. O que quer dizer isso? Ele é todo em pedra. As águas, elas deslizam pelas pedras. Então, é um lugar gostoso e tem várias cachoeiras. Não tem só essa cachoeira principal, que é a maior cachoeira. Então, existem várias cachoeiras menores que você pode brincar ali. E também tem toda uma lenda que dizem que tem uns potes enterrados de ouro ali nessa região, que a região é meio amaldiçoada. Então também vale a pena vocês darem uma pesquisadinha nesse patrimônio imaterial para vocês ficarem conhecendo ali um pouquinho da história das lendas do Rio São Jorge, porque ali também os freis andavam muito ali. Então tem toda essa crendice desse pote de ouro nessa região. Certo, pessoal? Então, foram esses alguns dos patrimônios, né, que a professora Andresa trouxe para vocês conhecerem, né? Tem vários outros patrimônios muito legais aqui na nossa cidade, que se fosse a professora enumerar e contar a história deles, nós precisaríamos de muitas aulas, né? Então a professora trouxe só alguns para vocês entenderem o que é patrimônio material, o que é um patrimônio imaterial, os naturais, né? Para vocês terem essa noção. E a noção que o patrimônio é muito importante para a nossa identidade enquanto pontagrossense. Então, como a professora sempre fala, nós precisamos conhecer o passado para entender o presente e fazer um futuro melhor, certo? Então, agora vamos pegar lá o caderno para nós fazer o nosso registro do que foi visto na nossa aula. Vamos lá? Então, lá, o que aprendemos? Então, agora vocês vão lá e vão registrar só os tópicos aí, para que quando vocês voltarem a olhar no caderno, vocês lembrem, patrimônio, faz parte da história de um lugar, de uma região que é valorizado, né, pelaquela população, pelaquela região. Então, vamos lá, marquem lá, patrimônio. Nós vimos que é um patrimônio material, que é aquele construído pelo homem, né, que tem um significado histórico. Vimos o que é um patrimônio imaterial, que são as lendas, as festas. Vimos o que é patrimônio natural, conhecemos alguns, a professora já tinha trabalhado os outros. E conhecemos alguns patrimônios históricos de Ponta Grossa. Aqui eu quero que vocês escrevam qual patrimônio vocês mais gostaram. Registra aí no caderno, olha lá. Vamos lá dar mais uma olhada lá no cartaz da professora, para vocês verem os patrimônios que foram trabalhados. Escolhe um, se quiser fazer um relato porque que gostou, pode ficar à vontade, né? Só para a professora lá de vocês saberem que vocês gostaram desse patrimônio. Se quiser desenhar, vou ficar mais feliz ainda. Certo, pessoalzinho? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula gostosa, divertida. Muito obrigado. Um beijo para os meus ajudantes e para toda a turma também. Estou com saudades. E até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly da Escola Prefeito José Hoffmann e estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês para mais uma aula de Ciências da Natureza. Quero agradecer a presença de todos os alunos do 2º e 3º ano da rede municipal, a todas as professoras da rede e em especial ao grupo de pesquisa que tem realizado um belo trabalho na preparação das nossas aulas. Crianças, vocês lembram das 3 palavras principais para ser um grande cientista?
Isso mesmo, então vamos ler junto comigo? Conhecimento, experiências e investigação. Muito bem. Bom, crianças, na aula passada, vocês viram com a professora Fabiane sobre a evolução de alguns objetos. Vamos estar lembrando quais eram esses objetos? Lembrando de alguns. Vamos lá? Bom, vocês viram que o telefone, ele era fixo, né? E com o passar do tempo, né, surgiram então os celulares. Então o telefone fixo foi substituído por um celular. Temos a máquina de escrever, que antigamente, principalmente os escritores, utilizavam bastante para escrever suas histórias. E com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia, surgiu então o computador, que tem facilitado bastante o trabalho. E vocês viram o ferro de passar, que antigamente eles usavam o quê? Brasa quente para aquecer esse ferro, então eles conseguirem passar suas roupas. E com a tecnologia, procurando novas técnicas, temos então os ferros elétricos. Então eles vieram então com o passar do tempo se evoluindo, né? E esses objetos, esses produtos ficando mais prático, tá? Então, vamos, gente, ver o nosso objetivo da aula de hoje? Vamos lá? Perceber que as tecnologias presentes no cotidiano podem ser benéficas quanto maléficas, exigindo uma tomada de consciência perante esse avanço. Então, hoje nós vamos ver os benefícios e os malefícios. O que a tecnologia trouxe de bom e de ruim para nós. Então, agora eu pergunto para vocês. Chame quem está aí na casa de vocês assistindo a nossa aula, tá? Vou dar um tempinho para vocês conversarem ali e descobrirem a resposta. Vamos lá? De que forma o uso das tecnologias pode contribuir com as pessoas no seu dia a dia? Então pensem lá. Já estou recebendo respostas. Vamos dar uma olhada neles? Então aqui nós temos... Sou Vitor Hugo. Estudo na escola José Hoffmann. Sou aluno do 3º ano. De que forma o uso das tecnologias podem contribuir com as pessoas no seu dia a dia? Facilitando o trabalho diário, conectando as pessoas, melhorando a visão do mundo, ajudando no aprendizado individual. Muito bem. Então acabamos de ver o Vitor Hugo do 3º ano lá da escola José Hoffmann. Muito obrigada, Vitor Hugo. Vamos para mais um? Sou Nicolas Miranda. Eu estou no 3º ano, estudo na escola Prefeito José Hoffmann. Hoje vamos falar sobre a tecnologia. A tecnologia favorece a vida das pessoas com os eletros que a gente tem em casa. Os cartões de banco, celulares, tudo é mais prático no dia de hoje. Ninguém fica sem a tecnologia. Bom, então vamos para mais uma resposta. Olá, o meu nome é Valentina. Eu estudo na escola José Hoffmann. Eu estou na série de 2º ano. Como o coronavírus está aqui, a gente não pode ver mais as pessoas, mas a gente pode ligar para elas com o telefone. É assim que a gente se comunica com as pessoas. Beijo, tchau! Muito obrigada, Valentina, pela resposta. Então vamos para mais uma? Eu sou Eric José, estudo na Prefeito José Hoffmann, eu estou no 2º ano. A tecnologia ela é rápida, ela contribui no dia a dia de trabalho das pessoas. É muito fácil achar notícias, quanto pesquisas. É muito fácil as pessoas conversarem pelos aplicativos. Muito obrigada, Eric, pela sua resposta. Gostaria de agradecer aos alunos do 2º e 3º ano da escola José Hoffmann, né, por estarem participando da nossa aula. Bom, agora nós vamos então, eu vou fazer umas perguntas para vocês, mostrar algumas imagens e eu quero que vocês me digam, então, se esses objetos, se esses produtos, se foram utilizados tecnologia, tá? Então,
Então eu quero que vocês olhem e me digam se ela apresenta tecnologia na produção desses objetos, desses produtos. Então nós temos aqui as escovas de dente, tá? Então pensem ali e converse com quem está assistindo a aula junto com vocês. Foi necessário usar a tecnologia na produção das escovas de dentes? Pensem lá. E o computador? O que vocês acham? Será que foi necessário usar a tecnologia para a produção dos computadores? E o tablet? Será que foi usado tecnologia? Vão conversando, tá? E o toca-fitas? Já é um aparelho um pouco mais antigo, né? Mas foi necessário o uso da tecnologia para a produção desse produto, desse objeto? E os talheres? O que vocês acham? Muito bem. E o celular? O que vocês acham? Foi necessário o uso da tecnologia? Então, crianças, o que nós podemos observar, né, olhando essas imagens aqui? Que todas elas foi necessário a aplicação da tecnologia, né? Foi necessário estudo, pesquisa, para buscar métodos, maneiras de estar produzindo esses objetos, tá? Então, todos eles apresentam, né, o uso da tecnologia na sua produção, na sua fabricação, tá? Bom, nós observamos ao nosso redor muitas coisas feitas pelo homem, né? Que foram feitas para quê? Para facilitar o nosso dia a dia. Então, as pessoas, diante de alguns produtos, eles ficaram na dúvida, será que tem alguma maneira da gente estar melhorando esses objetos? Então, com isso, eles foram estudando, foram pesquisando, né? E aplicando a tecnologia para que esses objetos, então, fossem feitos de uma maneira, então, para facilitar o dia a dia das pessoas. Por exemplo, antigamente, as pessoas usavam a fralda de pano, né, para envolver os bebês, né, porque não tinha naquela época um outro instrumento para estarem utilizando ali, né, para a proteção do bebê. Então, as mães utilizavam as fraldas de pano, que são de algodão, tá? Então, elas colocavam e envolviam o bebê, né? E aqui tinha, então, a fralda, tá? E só que isso daqui as mães usavam e elas tinham que fazer o quê? Sempre que o nenê, sempre que era necessário a troca da fralda, a mãe tinha que fazer o quê? Lavar a fralda. E isso gerava um certo trabalho. Então, as pessoas pensando, mas vamos pensar em alguma outra maneira da fralda de pano ser substituída de maneira que facilite o trabalho da mãe, né, no momento da troca. Então, pensando, estudando, surgiram as fraldas descartáveis, tá? Então, as fraldas descartáveis têm a mesma função da fralda de pano. Tá? A diferença é o quê? Que a mãe, quando vai trocar, a única coisa que ela tem que fazer é enrolar a fralda e colocar no lixo, tá? Então, facilitou bastante o dia a dia das mães, né? Nesse momento de troca da fralda do bebê, tá? Nós também observamos, antigamente, as pessoas utilizavam os vasos de flores, né? Feitos de xaxim. O xaxim, ele é derivado da planta samambaiaçu. Vamos dar uma olhada no slide e ver como que ele é? Então, ali, o que eles faziam? Eles retiravam o caule da planta do samambaiaçu, tá? E utilizavam, então, para plantar as flores, as samambaias, as plantas que as pessoas tinham em casa. Porém, a extração do caule do samambaiaçu foi tão grande que a planta está ameaçada de extinção. Então, as pessoas viram, nós temos um problema, né? Para que essa planta não desapareça da natureza,
precisamos achar um outro meio de estar substituindo o xaxim, né, para que essa planta continue na natureza. E as pessoas foram pesquisando, os cientistas, né, estudando, pesquisando vários materiais, e eles chegaram a um material que tem a mesma função do xaxim, tá? Ele, então, a única diferença é que ele é mais leve, então ele é feito de fibra de coco. É aquele coco que a gente toma água. Então, eles pegam a casca lá do coco, trituram, fazem a fibra e moldam ele. Então, ele tem vários formatos, tá? Pode ter esse formato aqui, pode ter o formato de um vaso de flor mesmo, tá? Então, diante do problema, né, que estava correndo da ameaça de extinção da samambaia-sul, as pessoas, os pesquisadores, estudaram e descobriram, então, que a fibra de coco pode estar substituindo, então, o xaxim, tá? Tem a mesma função. O xaxim, ele absorve mais água, a de fibra de coco vai fazer a mesma coisa, tá? Então, diante do problema, acharam uma solução. Bom, temos também a evolução da caneta. Vamos dar uma olhada aqui na telinha? Então, antigamente, as pessoas utilizavam uma pena para escrever, tá? E na ponta dessa pena tinha uma ponteira de metal e a pessoa tinha que molhar essa ponteira na tinta e escrever. Vocês podem observar na tela embaixo a caligrafia, como que a letra saía utilizando a caneta de pena. Porém, a caneta de pena tinha um problema. No transporte, porque as pessoas tinham que andar com a caneta no bolso e também o vidro com a tinta. E às vezes acontecia de acidentes, né? Essa tinta vazava. Então, eles pensaram, temos que achar uma solução para isso, né? Uma maneira de carregarmos uma caneta sem que aconteça da tinta vazar na bolsa, né? Então, eles foram pesquisando, né? A tecnologia foi avançando e eles chegaram, então, na caneta tinteiro. A caneta tinteiro é um pouco... A única diferença dela em relação à caneta de pena é o corpo dela, tá? Mas aqui dentro vai ter a tinta, a ponteira é igual a da caneta de pena, tá? A escrita, vocês podem observar que é bem parecida, tá? Então, às vezes, numa palavra, a letra ia ter partes mais grossas, mais finas, tá? Por conta do formato da ponteira. Mas ainda corria acidentes, ainda a tinta vazava, né? Manchando roupas, estragando bolsas. E eles pensaram, então vamos achar uma maneira mais barata, né, de produzir, porque quando se produz esses dois tipos de caneta, ela sai um pouco mais caro. E uma caneta mais barata no processo de fabricação e que não trouxesse tantos problemas assim. E a tecnologia avançou e chegamos, então, nas canetas que nós vemos hoje, tá? Então, vocês podem observar aqui a diferença da caligrafia também, né? Então, você pode ver que todas as letras de uma palavra vão sair com a mesma espessura, tá? Nos três exemplos, a gente observa no mercado, no comércio, que elas têm três tipos de espessura, né? Tem a espessura fina, média e grossa, tá? Então, nos três exemplos, nós podemos encontrar. Então, a pessoa decide se ela quer que a escrita seja com uma espessura mais grossa, ela vai pegar a caneta de ponta grossa. Quem gosta de uma escrita mais fina, vai pegar a caneta com a ponteira mais fina, tá? Então, a gente viu que a tecnologia foi avançando, foi melhorando, né? Para quê? Para procurar soluções para facilitar a vida das pessoas. Bom, a professora está falando tecnologia, mas o que é tecnologia? Tecnologia, se nós pegarmos aqui a palavra tecnologia, vamos contar junto comigo quantas letras tem na palavra tecnologia? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 letras que formam a palavra tecnologia. Bom, se nós pegarmos a palavra tecnologia e separar ela em dois pedaços, nós teremos
duas palavras que formam a palavra tecnologia. Temos tecno e logia. A palavra tecno, ela tem o sentido de técnica, método, né? São técnicas, maneiras, né, que vai ser utilizado para produzir determinado produto, um determinado objeto. E logia, que significa estudo. Então, a palavra tecnologia significa estudo de técnicas, estudo de métodos, tá? Então, as pessoas estudam, né, investigam, procuram meios, procuram técnicas, procuram métodos, meios de estarem fazendo determinados objetos de maneira a facilitar o dia a dia das pessoas, tá? Bom, a professora fala de tecnologia. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente não pode ficar na nossa cabecinha que tecnologia significa apenas comunicação, apenas computador, celular. Tecnologia é tudo. Tudo que você estuda para melhorar uma técnica, para facilitar o dia a dia, é tecnologia. Por exemplo, a descoberta do fogo. Vamos dar aqui uma olhada? Então, na época dos homens da caverna, eles tinham dificuldade, né, de se manterem aquecidos. Eles, observando a natureza, viram que a natureza, através dos raios, fazia com que algumas plantas, árvores, pegassem fogo. Disse, mas como que conseguem fazer isso? Então, eles começaram o quê? Um processo de estudo, um processo de investigação. Eles começaram a pegar vários materiais da natureza e procuraram maneiras de fazer aqueles materiais que surgisse o fogo. Bom, descobriram alguns materiais, né? Que a pedra, se você batesse, saía faísca, que a madeira pega fogo rápido. Então, eles partiram para a parte da experiência. Eles foram ver se aquela técnica dava certo. E, como conclusão da experiência, eles então descobriram o fogo. Então, eles descobriram uma maneira, né, de estar utilizando objetos, né, materiais existentes na natureza e transformar esses materiais em fogo, para se aquecerem, para cozinhar os alimentos, tá? Então, a gente já viu que a tecnologia, na verdade, já vem lá da época dos homens da caverna, tá? Vimos também que vamos ver agora, que com o passar do tempo, né, a tecnologia foi melhorando e vimos a invenção da roda, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos lá na época dos egípcios, tá? Então, eles tinham que transportar grandes pedras para um determinado lugar onde seria construído as pirâmides. Porém, como que eles iam conseguir carregar esses objetos, né? Então, eles descobriram que se eles colocassem madeiras no caminho aonde eles iam levar, e um grupo de pessoas puxava e o outro ajudava a empurrar, essa pedra ela ia se movendo, né? Então, eles conseguiam transportar com uma certa facilidade essa pedra de um lugar até onde seria construído a pirâmide, tá? E aí eles começaram a observar. Falei, mas será que não tem uma maneira mais prática da gente estar transportando esses objetos, essas pedras? E eles observaram o quê? Que os troncos das árvores, eles têm um formato circular. Então, eles pensaram, então vamos fazer um objeto, uma estrutura circular que funcione para a gente transportar essas pedras. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo da roda, tá? Porém, essa roda serviu por um tempo, mas ela começou a aparecer problemas, né? Quebrava com facilidade, né? Às vezes não funcionava como deveria funcionar. E continuaram, então, eles viam que eles tiveram o quê? Tinham um problema, eles tinham que achar uma solução. E estudaram de novo. Vamos procurar uma outra técnica. Até que eles chegaram a esses modelos aqui de roda. E no final, a roda que eles mais utilizavam naquela época, tá? Que é essa roda com estrelado dentro. Bom, com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia,
A roda, então, foi mudando sua aparência e chegamos, então, às rodas que nós vemos hoje. Nas rodas de bicicleta, nas rodas dos automóveis, né? Então, agora, a roda ela já apresenta uma outra estrutura, porém, o formato dela é muito parecido, né? É uma roda circular com formato de estrela por dentro, tá? Bom, então a gente viu que a tecnologia foi avançando, foi melhorando, né, para facilitar a vida e o dia a dia das pessoas. Mas nós temos que pensar também que a tecnologia não é apenas coisas boas. Ela pode trazer coisas que podem fazer mal à saúde das pessoas, tá? Então agora nós vamos fazer um jogo, tá? É o jogo do like e do dislike, tá? Então eu vou ler frases aqui para vocês e vocês aí de casa vão me responder com o sinal de positivo, que é o sinal de like, ou com o sinal negativo, que é dislike, tá? Então a gente vai ver os malefícios e os benefícios que a tecnologia traz para nós, tá? Prontos? Vamos começar então? Preparem os dedinhos aí, tá? Então vamos lá. Estimula a busca pelo conhecimento e pesquisa. Pronto? Então me deem o sinal. É like ou dislike, gente? A tecnologia, ele vai estimular a busca pelo conhecimento e pela pesquisa? Isso mesmo, né? Então vocês deram aí um like. Vamos para mais um. Melhora a qualidade de educação como um todo. E aí, faça um sinal para mim. Like ou dislike? Muito bem, gente. Isso mesmo. Nós vamos dar um like para a tecnologia, né? Porque veio para melhorar a qualidade da educação. Vamos para mais um? As aulas ficam mais interessantes. E aí, vocês acham que a tecnologia traz isso, deixar a aula mais interessante? Faça um sinal para mim. Ah, isso mesmo. Nós vamos dar um sinal de like. Vamos lá. Alterações do sono. E aí, crianças? É um sinal de like ou dislike? Muito bem. É um sinal de dislike, né? Então, por quê? Ele vai trazer problemas de saúde. A pessoa não consegue dormir no horário que deveria, tá? Vamos para mais um? Cria um canal de comunicação entre várias pessoas em diferentes lugares. E aí? Quero ver o sinalzinho aí. Muito bem, isso mesmo, crianças. É um sinalzinho de like, né? Ele cria esse canal, ele aproxima as pessoas que estão distantes, né? Através da tecnologia, através da comunicação. Facilita o trabalho dos agricultores. E aí, sinal de like ou dislike? Deixa eu ver. Isso mesmo, né? Então, a tecnologia trouxe facilidades no trabalho lá na agricultura, pois antes eles tinham que colher manualmente e hoje em dia eles usam as colheitadeiras, tá? Vamos para mais uma. Poluição. E aí? É um like ou dislike? Quero ver o dedo de vocês lá, o sinalzinho. Muito bem, é um dislike, né? Ele traz essa questão da poluição, infelizmente, né? Vamos para mais uma? Desatenção e falta de foco. E aí, sinal de like ou dislike? Levantem os dedinhos aí, crianças. Isso mesmo, muito bem. É um ponto negativo da tecnologia, é provocar a desatenção e falta de foco, né? Então, para mais uma, aumenta o desempenho escolar. E aí, o que vocês acham? Like ou dislike? Quero ver o dedinho de vocês. Muito bem, é um ponto positivo, né? Um like para ele, tá? Porque facilita no processo de pesquisa, de investigação. Vamos para mais um.
Vício em permanecer conectado. E aí, o que vocês acham? Like ou dislike? Muito bem, crianças. É isso mesmo, né? É um dislike, né? Um ponto negativo. As pessoas acabam esquecendo de conviver com as pessoas, né? E ficam apenas conectados na internet. Vamos lá? Dificuldade de interação física. E aí, o que vocês acham? Vamos lá para os dedinhos. Muito bem, isso mesmo, gente. Infelizmente, né, a tecnologia trouxe a dificuldade de interação física, ou seja, as pessoas acabam não praticando atividade física, tá? Bom, então nós vimos aqui os benefícios e os malefícios do uso da tecnologia, tá certo? Bom, crianças, vamos lá retomar a nossa pergunta lá do comecinho da aula? Vamos lá? De que forma o uso das tecnologias pode contribuir com as pessoas no seu dia a dia? Então pensem lá, né? Então agora a gente vai rever as respostas dos alunos e ver o que está correto, o que a gente tem que rever. Vamos lá. Então vamos para um vídeo, né, do Vitor Hugo. Sou Vitor Hugo. Estudo na escola José Hoffmann. Sou aluno do 3º ano. De que forma o uso das tecnologias podem contribuir com as pessoas no seu dia a dia? Facilitando o trabalho diário, conectando as pessoas, melhorando a visão do mundo, ajudando no aprendizado individual. Muito bem. Vamos para mais uma. Sou Nicolas Miranda. Eu estou no 3º ano, estudo na escola Prefeito José Hoffmann. Hoje vamos falar sobre a tecnologia. A tecnologia favorece a vida das pessoas com os eletros que a gente tem em casa. Os cartões de banco, celulares, tudo é mais prático no dia de hoje. Ninguém fica sem a tecnologia. Muito bem, vamos para mais uma. Olá, o meu nome é Valentina. Eu estudo na escola José Hoffmann. Eu estou na série de 2º ano. Como o coronavírus está aqui, a gente não pode ver mais as pessoas. Mas a gente pode ligar para elas com o telefone. É assim que a gente se comunica com as pessoas. Beijo, tchau! Muito bem, vamos para mais uma. Eu sou Eric José, estudo na Prefeito José Hoffmann, eu estou no 2º ano. A tecnologia ela é rápida, ela contribui no dia a dia de trabalho das pessoas. É muito fácil achar notícias, quanto pesquisas. É muito fácil as pessoas conversarem pelos aplicativos. Muito bem. Bom, nós vimos que todos eles comentaram da questão da interação, da comunicação, né? Então, é isso mesmo, a tecnologia trouxe como facilidade, como um benefício, essa parte da comunicação. Mas não devemos esquecer, tá? Que tecnologia é tudo. Tudo que a gente procura, que a gente estuda para melhorar, para facilitar a vida, né? Para facilitar o nosso dia a dia, é a tecnologia. Tá? Então a tecnologia a gente vê não só na comunicação, na produção de computadores e celulares, tá? A gente vê a tecnologia funcionando na parte da medicina, né? Através de pesquisas para tratamentos de doenças, buscando técnicas para melhorar equipamentos, né? Vemos a tecnologia sendo aplicada na produção de remédios, na produção na questão de construção, né, também entra a tecnologia. Então, a tecnologia não podemos esquecer, tá certo? Ela é tudo que envolve estudo para procurar novas técnicas para facilitar o dia a dia é tecnologia, tá certo? Bom, vamos ver o nosso objetivo e ver se nós alcançamos. Vamos lá? Perceber que as tecnologias presentes no cotidiano podem ser benéficas quanto maléficas, exigindo uma tomada de consciência perante esse avanço. Bom, a gente viu então que a tecnologia traz benefícios e malefícios,
né? Então, quando algum objeto, algum produto começa a apresentar problemas, as pessoas tomam consciência de que tem que arrumar e melhorar aquele problema, né? E então, a gente observou essa questão, né? Os benefícios e os malefícios da tecnologia, tá? Para facilitar o dia a dia. Bom, crianças, a tarefinha de vocês está lá no site, tá? Da Secretaria de Educação e a tarefa que as nossas professoras estão preparando para vocês, tá? Bom, crianças, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu espero vocês amanhã para mais uma aula de Ciências da Natureza. Beijos, crianças. Até amanhã. Tchau, tchau. Vem aí, arte! Olá! Preparados para a nossa aula de hoje? Pois se prepare mesmo, porque hoje vamos conhecer um artista plástico famosíssimo, que já morreu, é claro, mas que você já deve ter ouvido falar. Estamos falando de Vincent van Gogh. Van Gogh nasceu na Holanda, na cidade de Amsterdã, em 1853, dia 30 de março de 1853. Ao longo dos seus 37 anos, ele produziu mais de 2.000 obras, vejam só. Por isso que ele também ficou muito conhecido. Em 1973, lá na sua cidade em Amsterdã, foi criado um museu para abrigar todas as suas criações. De tão importante que ele ficou, não só para o mundo, mas principalmente para a sua cidade. O seu interesse pela arte surgiu desde pequeno, lá na infância. Ele já gostava de desenhar muito e a sua mãe sempre o apoiava com isso, sempre encorajava o menino. Com o passar do tempo, lá pelos seus 11 anos de idade, o Van Gogh foi para um internato. O internato era uma escola onde as crianças passavam a vida, né? Dormiam, comiam, era uma casa onde as crianças iam para estudar, ou seja, raramente visitavam os pais. Então isso deixou o Vincent muito, muito triste ao ser afastado da família. Mas isso não durou muito. Ele acabou parando de estudar e foi morar com um tio que morava em Paris, lá na França. E foi trabalhar com esse tio numa galeria de artes. Uma galeria é onde se vende os quadros, faz exposições das obras. Ali também ele já teve um grande contato com as artes. E quando adulto, resolveu ir embora para a Inglaterra, outro país, trabalhar como professor. Ele também tentou seguir uma vida como religioso. Primeiro tentou fazer um vestibular para teologia, que é para estudar religião, e acabou não passando no vestibular. Também foi trabalhar então como missionário e também acabou não dando certo. Então foi uma carreira assim que não deu para seguir. Ele foi meio mal sucedido, assim. Isso deixou ele mais triste ainda. E com isso ele descobriu que ele sofria com uma doença chamada depressão. Aquela doença que a pessoa está sempre triste, sempre para baixo, nunca quer saber de fazer nada. Mas tinha uma coisa que o Van Gogh fazia bem, era pintar. E enquanto ele esteve assim na Holanda e na Bélgica, que era um outro país que ele viveu, ele teve várias fases. Então nessa fase holandesa, que a gente chama, ele pintava tudo muito escuro. Olha essa obra. Ali nós temos um jardim, uma igreja lá no fundo, que era algo assim muito forte nele, né? A religiosidade que a gente viu. E tudo era muito escuro, né? Até por causa do inverno, isso também afeta as pessoas. E ele pintava tudo muito escuro. Na próxima imagem, na próxima obra dele, nós vemos os comedores de batatas. Essa também foi uma das suas primeiras obras. E também continua assim, essas cores muito escuras, as pessoas com um semblante estranho, meio deformado, um pouco assim tristes, né? E aí a fase que ele foi morar em Paris. Olha só, olha o que nós estamos vendo aí. Muitos autorretratos. Vocês sabem o que são autorretratos? Quando o pintor faz uma foto, uma pintura da sua própria foto, né? Uma pintura de si mesmo.
Então nós temos aí vários autorretratos, que era o que o Van Gogh também gostava muito de desenhar, de pintar. Agora vejam em relação às outras obras, como mudou essa pintura. Vocês percebem o colorido? Além do colorido, vocês vão ver ao longo das pinturas que Van Gogh tinha uma pincelada um pouco diferente. Vamos ver. Aqui nós temos duas obras que ele fez nessa época também. Ele parou um pouco de pintar aqueles lugares famosos e passou a pintar pessoas comuns, como o carteiro, o filho do carteiro, certo? É o que a gente observa nessas obras. E sempre assim muito colorido. Aqui nós temos a ponte do rio Langlois, que ele pintou em 1888. Olha esse colorido, certo? Bem diferente da sua fase inicial. Essa obra também é muito famosa. O Quarto em Arles foi uma obra que ele pintou quando ele morou nessa cidade de Arles, e ele pintou o quarto onde ele vivia, um pequeno quarto que ele viveu por pouquíssimo tempo. Olha que interessante nessa obra. Esses dias a gente estudou sobre perspectiva. Vocês observam a perspectiva nesse quadro? Olha que beleza. A gente consegue ver o comprimento da cama, olha o assoalho, né? O chão. A gente consegue ver todo o quarto e não somente assim um pedaço da cama ou como se fosse a parte da frente do quadro. Aqui nós temos também esta obra muito importante, muito conhecida, que foi Noite Estrelada. Aqui eu trouxe essa obra para vocês observarem a pincelada que ele dava. Olha só, do lado a gente tem assim um fragmento da obra visto mais de perto. Observe que ele pintava tudo em forma de tracinhos. Isso fez com que desse assim, um movimento, isso são nuvens. E acabou dando um certo movimento nas nuvens, além de uma textura. Nós também já vimos aqui sobre textura. Olha só quanta coisa que a gente já viu. As linhas, as formas, tudo está presente nessa obra. Van Gogh também gostava muito de pintar as paisagens do seu país. E lá sempre muita colheita, as plantações de trigo, de girassol, era o que ele gostava muito. E aqui também dá para a gente perceber a pincelada também. Ali onde foi aquela colheita de trigo ali, dá para ver sim que ele pinta tudo em forma de tracinhos. E os famosos girassóis. Nessa fase também, ele tem vários quadros sobre os girassóis, que ele pintou 6 girassóis, 12 girassóis, 8 girassóis, porque é uma planta que existe muito lá e o girassol, além disso, é muito bonito, não é mesmo? E ele pintou esse vaso aí. Então agora que vocês viram um pouquinho da obra do Van Gogh, nós vamos colocar a mão na massa, certo? Vamos para uma releitura, olha lá. Para isso nós vamos precisar de uma tesoura sem ponta, a minha tem ponta, mas vocês têm que usar uma sem ponta, certo? Papéis coloridos, papéis coloridos. Se você não tiver o papel colorido, você pode usar folha de revista, papel de presente, pode até usar uma folha de caderno, não tem problema. Você pode usar o que você tiver na sua casa de papel, certo? E aí o que nós vamos fazer? Vou colocar todo o meu material aqui e nós vamos fazer o seguinte. Vocês podem usar lá uma xícara, um copo. Eu trouxe um objeto redondo que vocês possam riscar o papel, certo? Fez lá o redondo, tá? E aí vocês vão recortar. Eu já trouxe aqui recortado para a gente ganhar tempo. Olha aqui, ó. Eu recortei o colorido e eu também trouxe papel recortado de revistas. Ó, esse aqui nem colorido não está, mas também pode ser usado, certo? Depois de cortar os círculos, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar esse círculo e vão dobrar ao meio, ó. Ficou o quê? Uma meia lua, tá? Dobra mais uma vez.
Olha lá. Ficou parecendo uma flor, certo? Muito bem. O que vocês vão fazer agora? Pega a tesoura sem ponta e vamos picar isso aqui, ó. Faz uma franjinha aí. Então veja, dá uma amassadinha assim. E aqui ficou uma pequena flor, certo? E aí você vai fazer com todos os papéis, quantos você quiser. Recortou vários círculos, dobra uma vez e dobra mais uma vez. E faz as franjas. Olha lá. Dá uma amassadinha assim. E aí nós temos mais flores, certo? Muito bem. Faz várias e deixa lá do lado. Depois disso, vocês vão pegar uma folha do caderno e nós vamos desenhar um vaso, igual o vaso do Van Gogh. Claro que não igual, né, gente? Vocês vão fazer a releitura de vocês. Eu vou fazer aqui um vaso utilizando 2 linhas curvas. Lembram das linhas curvas? Olha aqui. 2 linhas curvas e uma curvinha aqui, certo? Muito bem. O que eu tenho aqui? O meu vaso. Mas esse vaso não pode voar. Lembram que eu expliquei para vocês que quando a gente vai fazer um desenho, eu não posso fazer a linha da mesa aqui, dando a impressão que o vaso vai cair, certo? Então nós vamos puxar um pouquinho para que apareça essa parte da mesa e o fundo do vaso, certo? Então olha lá. Para isso, eu vou passar um traço aqui um pouquinho acima do vaso, para dar essa impressão que realmente ele está em cima da mesa. Perceberam? Isso. Depois disso, vocês podem fazer uns galhos, uma folha, muitas folhas. Vocês que vão fazer o trabalho de vocês como vocês gostam, certo? Eu vou fazer rapidinho aqui, mas vocês podem encher de galhos e folhas de acordo com o número de flores que vocês fizeram, certo? Depois disso, vocês vão pintar. Pinta lá o seu quadro, pinta o fundo. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar 2 cores. Você pode pintar o fundo primeiro, tá? Se tiver giz de cera, melhor. Ó, que bacana. Você pode pintar tudo lá atrás, pintar bem a folha para ficar bonito. Vai ficar uma obra bem bacana, hein? Vocês vão poder pôr lá na sala de vocês. Tá? Pintou tudo. Pinta as folhas. Lembrem-se que a folha não precisa ser toda verde. Ela pode ter assim pode estar secando um pouco e aí ela vai ter um pouco de marrom, um pouco de amarelo, tá? Um verde mais claro, um verde mais escuro. E aí vocês vão pintar todo o trabalho de vocês, certo? Depois disso, pega lá a flor que você fez e passa a cola onde vocês quiserem colocar as flores. Coloca uma aqui, onde vocês quiserem, certo? E cola. Espera colar bem e depois dá uma ajeitadinha assim nela, tá? E aí você vai colar todas as folhas, as suas flores aqui. Você pode encher de flores, vai ficar muito bonito. Eu já trouxe aqui um trabalho pronto que eu fiz e olha o que eu usei. Papel de revista, isso mesmo. Não sei papel colorido, comprado, bonitinho, não, tá? Não precisa ser esse da dobradura. Você pode utilizar revista mesmo. E aí fizemos uma releitura dos girassóis de Van Gogh. Se é uma releitura, eu preciso usar os girassóis? Não necessariamente, que foi o que a gente fez. Inventamos aqui uma flor diferente, um vaso diferente, e isso que é a releitura. É um modo que você vai refazer a obra, certo? Muito bem. Depois vocês terminam a obra de vocês aí. Para terminar a nossa aula, eu vou mostrar mais uma obra do Van Gogh, que se chama Trigal com Corvos, que ele pintou em 1890, um pouquinho antes dele morrer. Olha só essa tela. Observem que o céu está bem escuro. Estão vendo?
E observem também que ali no meio a gente tem uma estrada, mas para os lados, tanto para a direita como para a esquerda, nós também temos estradas. O que estava acontecendo nessa época? O Van Gogh já estava assim tão deprimido, que ele já não sabia mais qual caminho tomar. Então, provavelmente, ele estava perdido, tanto é que ele acabou tirando a própria vida. Então, que caminho será que ele poderia ter tomado, não é mesmo? Iria para a esquerda, iria para a direita, seguiria em frente. Então, essa obra, vocês vão receber lá na escola para fazer atividade em casa, tá? Vocês vão observar com bastante atenção, vão fazer colorido também, com as cores que vocês quiserem, enfim, vocês vão fazer uma releitura. E lá está escrito assim, faça a releitura, colocando o que você encontraria nesses 3 caminhos. Será que você encontraria o seu melhor amigo? Você encontraria o seu animal de estimação? Pensa lá e faça a sua releitura muito bem feita e leva de volta para a escola. Também você pode tirar fotos, né? Manda pra gente na produção do seu trabalho. Se você tiver acesso a outras obras do Van Gogh, você pode fazer outras releituras também. Não somente aquela que a professora indicou lá na escola, certo? Faça outras releituras e nos surpreenda com as suas obras de arte, certo? Muito bem, espero que vocês se tornem artistas aí, hein? Até a próxima aula! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!